Muito bom dia, está começando o nosso terceiro e último dia de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Itapema. Essa é mais uma oportunidade que nós, do Lance Itapema, estamos oferecendo para você, cidadão, de conhecer plano de governo e propostas dos candidatos à prefeitura da nossa cidade. Eu me chamo Débora Fernandes Biasibete, sou apresentadora do Café com Política e estou conduzindo a sabatina durante toda esta semana. E eu convido você já para compartilhar esse link aqui com quem você conhece, com os amigos do trabalho, com os familiares, os grupos do WhatsApp, porque hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro e último dia de sabatina. Nós começamos no primeiro dia com o Xepa, recebendo aqui o Alexandre Xepa, do Partido Liberal. Também já recebemos aqui ontem o Clóvis Júnior, do PSD, e hoje nós temos a oportunidade de ter nos nossos estúdios o candidato William Meister, né? Vou até corrigir aqui, né, para todos da nossa cidade, é o William Meister, do Partido dos Trabalhadores, que está aqui e hoje terá a oportunidade de responder as nossas perguntas. O William é natural da região de Canoinhas, Planalto Norte catarinense, região do Contestado. Chegou em Itapema em 2005 para estudar na Univale, onde se formou em Educação Física no ano de 2008. É professor efetivo da Rede Municipal de Balneário Camboriú e, pela terceira vez, é candidato à prefeitura da nossa cidade. Bom dia, William. Você tem 1 minuto e meio para dar bom dia para as pessoas que estão em casa. Bom dia para vocês aqui, sempre muito bom vir nesse estúdio bonito aqui, né? Com essas mulheres muito competentes no que fazem, trabalhando aqui, sempre tocando esse lance Itapema, Lance Notícias. E bom dia para você que saiu cedo de casa, está trabalhando, está tirando um tempinho para nos assistir. Peço licença para poder conversar contigo e apresentar um pouco do Plano 13, das nossas ideias para Itapema, que é um acumulado de ideias dos últimos 12 anos discutindo Itapema, tentando propor um projeto para a cidade, e agora a gente recebe essa responsabilidade do presidente Lula e estamos aqui para representar o PT nesta corrida eleitoral. Então, peço licença para que você me ouça, nos conheça, e logo, logo a gente se encontra nas redes sociais. Perfeito. Então, vou só relembrar aqui para você que está chegando agora, que ainda não acompanhou a nossa sabatina, e também para o nosso convidado, como é que vai funcionar. Nós, da equipe do Lance Itapema, que já estávamos entrevistando os pré-candidatos no Café com Política, selecionamos os 6 temas mais debatidos durante as entrevistas: saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e turismo. Elaboramos perguntas, separamos, colocamos em uma urna. Cada candidato tem o tempo de 30 minutos para responder o maior número de perguntas possível. O cronômetro vai ficar na tela e o tempo será corrido. Preparado, professor William? Sempre, vamos lá. Então, cronômetro na tela, pode puxar. Valendo. Pergunta de número 7. Vamos lá. Uma das principais reclamações de pais e professores da rede municipal é que a ampliação das vagas realizadas pela atual gestão reduziu consideravelmente o espaço de convivência dos alunos, prejudicando os parquinhos e momentos de lazer. Dentro do plano de governo, como o senhor pretende enfrentar essa problemática da falta de vagas sem prejudicar o bem-estar dos alunos? Olha, um professor recebendo a primeira pergunta sobre educação, que é um tema que a gente tem debatido muito aqui, inclusive com as professoras de educação infantil. Eu sou professor de educação física na rede pública de Balneário Camboriú hoje, como efetivo. Trabalhei muito aqui em Itapema e outras cidades da região. Conheço várias redes, inclusive a rede estadual. E trabalho na educação infantil, ou seja, trabalho em creche de 0 a 6 anos, né? Bom, eu acho que quando se fala desse tema, falta de vagas, a gente tem que considerar 2 coisas. Primeiro, o médio prazo. O ideal é que a gente dobre o número de creches e escolas. Por que dobre? Porque Itapema assinou há muito tempo o pacto com o governo federal para implantar em Itapema o plano da educação em tempo integral. Inclusive porque o Plano Nacional de Educação está entrando em revisão agora. Então a gente vai ter novas regras, novas diretrizes para a educação a partir do ano que vem, e nós vamos ter que nos adequar a elas. Faz muito tempo que Itapema não investe na construção de escolas e creches. Algumas que foram construídas, outras adaptadas. Mas a gente precisa retomar o plano de investimento, né, para você dobrar o número de vagas, você precisa dobrar o turno, né? Hoje, das crianças, você precisa construir mais escolas e mais creches. Então, como nós temos esse vínculo com o governo federal, nós temos esse
pacto de buscar, junto ao governo federal, o financiamento para investir massivamente em infraestrutura em Itapema. Isso inclui as escolas e creches. Por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a gente conseguir construir novas escolas, novas creches nos bairros para poder suprir as vagas. Porém, Débora, eu acho que de imediato o que a gente precisa é sentar com os profissionais da educação, principalmente com as professoras da educação infantil, para que a gente consiga fazer, definir uma linha diretriz de como nós vamos lidar com a fila. Hoje a fila de espera nas creches tem mais de 1.500 crianças hoje, sem vaga na creche, esperando na fila. E olha que o governo municipal injetou aqueles containers para dentro das escolas, transformou aquilo em sala, chamou aquilo de sala de aula, né? E aumentou o número de gente na escola, mas não replanejou o espaço, né? Então essas crianças estão socadas lá dentro, estão com menos espaço para educação física, para parque, para lazer, para interação social. Então, a gente vai precisar de um plano emergencial. Se pegando prédios da prefeitura e adaptando temporariamente para construir, para abrir novas salas de creche e de escola, até construir novas escolas, ou se buscando outras alternativas. Isso é algo que nós temos que discutir com nossos professores e professoras. Perfeito. Próxima pergunta. Próxima pergunta. 8. Ratos na praia, acúmulo de lixo, praias superlotadas é algo bastante comum em Itapema no período de alta temporada. E chegam também as famosas viroses. Como você planeja melhorar o atendimento nos postos de saúde de Itapema, considerando o crescimento populacional e a alta demanda por esses serviços neste período? Essa pergunta tem 2 vieses, né? O primeiro, viés ambiental, o segundo, ela termina falando de saúde. Então, eu quero pegar um pouquinho o viés ambiental. A gente costuma se falar, né? E ontem eu dei uma entrevista que se falava muito. Construção civil é a galinha dos ovos de ouro de Itapema. Eu quero corrigir. A galinha dos ovos de ouro de Itapema é a natureza dessa cidade. As pessoas compram prédios aqui, o metro quadrado vale tanto, não é só por causa do alto padrão da construção civil, porque você tem construção de alto padrão em diversos lugares. Mas em Itapema, essa construção está no meio de um paraíso. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, de uma política ambiental completa que resolva toda essa problemática do esgoto na praia, do lixo na praia, da proliferação desses animais que talvez se proliferem lá porque estão perdendo seu espaço natural. Então, esse é um debate. O outro né? Com tudo isso, nós temos virose, um monte de problema que você que frequenta a nossa praia sabe muito bem como é que é. E aí chega no posto de saúde, por algum motivo, cheio de cargo comissionado, lá indicado por vereador. Faltam profissionais técnicos. O enfermeiro, a enfermeira não está recebendo o piso da enfermagem, né? Chega lá, o médico não está, o especialista não tem, faltou, alguma coisa aconteceu, porque tudo está terceirizado nessa cidade. Faltam profissionais efetivos. Aí o posto de saúde não resolve o teu problema. Tu cai aonde? No hospital, onde o atendimento, inclusive, é mais caro. Uma coisa que você poderia resolver lá no posto de saúde e não conseguiu vaga no teu bairro. Então, para a gente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, começa lá no postinho do teu bairro. Eu sempre brinco e digo em todas as entrevistas, a gente prefere fazer o básico dar certo. O investimento no posto de saúde é fundamental, porque é lá, isso são dados estatísticos, pergunta para médicos do SUS. De 80% a 90% dos casos de saúde, Débora, hoje são resolvidos nos postos de saúde. Antes de chegar na especialidade, antes de chegar lá no hospital. Então, um investimento massivo em saneamento básico, em primeiro lugar, porque investir em saneamento básico é prevenção em saúde. E depois, na atenção básica, que é o posto de saúde, o programa Saúde da Família e o programa Mais Médicos, todos os programas do governo federal financiados aqui em Itapema pelo governo Lula, você tem uma resolutividade de 90% dos casos. Aí, aqueles casos mais complexos, você destina para o hospital, que eu espero poder falar depois. Mas o posto de saúde é fundamental para que a gente resolva 90% das demandas de saúde desse município. Próxima. 6. Vamos lá. Itapema é uma cidade abençoada pelas suas belezas naturais e suas praias bastante disputadas na alta temporada. Caso o senhor seja eleito, como pretende fomentar o turismo de Itapema para além das praias ao longo de todo o ano? Você sabe que a minha origem como lutador social vem do movimento ambientalista, né? Você que mora mais tempo em Itapema vai lembrar que a gente teve a grande luta popular em defesa da Praia Grossa, a primeira praia agreste, aliás, a última, né? Praia agreste ainda preservada da cidade. E de lá a gente veio discutindo o plano diretor, né? Veio discutindo
diversas questões relativas ao planejamento da cidade. Olha, Itapema, como eu falei na pergunta anterior, tem uma riqueza que poucas cidades têm. Tem uma biodiversidade ainda preservada. Nós temos uma cadeia de montanhas aqui, que é considerado um parque ambiental, justamente porque no governo do PT governou Itapema em 2006, 2012, nós criamos o Parque Refúgio da Vida Silvestre, e nós temos o compromisso, inclusive nesse período de crise climática, de estabelecer um plano de manejo ambiental para Itapema, que não faça como a Câmara de Vereadores está tentando fazer agora. A Câmara de Vereadores está tentando flexibilizar a legislação para ocupar morros e encostas dela. Justamente porque há interesse, olha só o contrassenso, de construir condomínios verdes, desmatando a mata, né? Ou seja, então nós temos esse compromisso de estabelecer uma política ambiental sólida para Itapema, de construir um parque geológico aqui nessa cidade. E com relação ao turismo, eu acredito que, além do que todo mundo vem apresentar aqui, um calendário de eventos o ano todo, essa especificidade de Itapema ser uma cidade com essa beleza natural preservada já nos dá naturalmente a possibilidade de construir aqui o ecoturismo, o turismo rural, porque nós ainda temos áreas no Sertão do Trombudo que podem ser exploradas para isso, e o turismo de apreciação da fauna e da flora. Eu costumava dizer, já em 2012, que seria fundamental se Itapema contribuísse com a preservação da Mata Atlântica, porque nós ainda temos aqui toda uma morraria de Mata Atlântica preservada e nós poderíamos sugerir ao poder público, com parceria com o governo federal, por exemplo, o Ministério da Tecnologia, que a gente construísse aqui em Itapema um centro integrado de pesquisa multidisciplinar da Mata Atlântica, sabe? Que é uma coisa muito inovadora, a gente atrairia um tipo específico de turismo, que é o turismo científico, que a Amazônia hoje atrai bastante. Mas, sobretudo, estivemos em Brasília, na Embratur, Débora, eu vou me estender nessa questão porque eu acho fundamental. Estivemos em Brasília, na Embratur, discutindo um plano de turismo para Itapema. Por quê? Porque a cidade precisa de uma especialização, certo? Para a gente tornar a economia da cidade sustentável, nós precisamos direcionar a cidade para uma vocação, e a vocação de Itapema é o turismo. Então, nós temos essa parceria com a Embratur para desenvolver um plano de turismo para Itapema que contemple toda essa diversidade de coisas que nós podemos oferecer. E aí, em outras perguntas, eu espero poder explicar que é fundamental um planejamento urbano para isso, porque a gente tem mais hotelaria e mais hospedagem na cidade. Próxima pergunta. Eu não falo pouco, sou professor, né? E gosto de explicar as coisas. Olha, pergunta 4. Vamos lá. Qual é o seu plano para melhorar o trânsito em Itapema, considerando o aumento do número de veículos e os congestionamentos frequentes? Muito bem. Bom, acho que antes de tudo, e que bom que já caiu, acabei de falar que ia falar de planejamento urbano. Itapema precisa de um plano diretor. Há 12 anos o plano diretor não é revisado adequadamente, como mandam as normas do Ministério das Cidades, né? Eu participei em 2013, 2014, se eu não estou enganado, da discussão da revisão do plano diretor, e foi um plano diretor que teve muita participação popular e nós conseguimos definir algumas estratégias bem importantes para o desenvolvimento da cidade, para a redefinição dos patamares de construção. Porém, esse plano diretor, ainda na época do governo do PSDB, do qual a prefeita Nilza Simas era uma grande aliada, e depois tomou o poder e assumiu a prefeitura para dar continuidade à proposta desse grupo político, esse pessoal engavetou o plano diretor. E desde lá tem feito remendos no plano diretor dentro dos gabinetes, não é? A população não tem participado. Então, para você redesenhar o trânsito da cidade, em primeiro lugar, você tem que saber como é que a cidade vai se reconstruir e vai se desenhar para os próximos 10, 20 anos. Em segundo lugar, nós temos a problemática da BR-101, não é? A BR-101, ela, por um lado, facilita a logística, por outro lado, ela trava a cidade, porque ela se tornou uma avenida para a gente. Já o governo federal, o governo Lula, já fez uma auditoria aí com a empresa Artéries, aí, né, Autopista Litoral, para readequar o projeto da BR-101 nas entradas e saídas das nossas cidades aqui. Já está definido na revisão contratual da Artéries e nós vamos ter aí
provavelmente nos próximos anos, alguns investimentos em elevados, em túneis, que muitos vêm aqui falar que enquanto prefeito vão fazer. Mentira, não vão, porque isso aí é coisa do governo federal. Se falam é porque tem até a boa intenção, mas não sabe como funciona a coisa. Né? BR-101 é governo federal. Claro, em parceria com os chamados órgãos subnacionais, né? Mas o município tem que ter essa parceria com o governo federal, e nós temos essa parceria para fazer isso. Porém, eu acredito que o que a gente tem que discutir aqui em Itapema são também outros modais de transporte, né? Hoje a gente não tem um transporte público de qualidade, as pessoas reclamam demais porque a Praiana custa muito para o município e entrega quase nada. E tem uma outra questão que eu queria colocar ainda sobre o governo federal, porque recentemente a gente viu o lançamento do contorno Florianópolis, o contorno viário de Florianópolis, né? Contorno viário sul, que era uma obra que estava parada há alguns anos e o nosso governo concluiu, né? E entregou alguns dias aqui. Nós temos dialogado já, Débora, com a nossa bancada na Câmara de Deputados e no Senado, a possibilidade de nós construirmos o contorno viário norte, provavelmente ali da região de Joinville até Tijucas, ligando, portanto, com o contorno viário sul. Seria a BR paralela, porque aqueles carros, caminhões que não vão chegar aqui nessa região, eles desviam, né? E fazem uma rota mais curta e mais rápida, que contorna toda a área litorânea. Isso provavelmente ajudaria muito a desafogar aqui o trânsito da BR-101 e, consequentemente, das nossas marginais. Então, são ideias que a gente está querendo tirar do papel, mas que demandariam um tempo e um planejamento. Próxima pergunta. Tu fica me olhando porque eu vou falando, né? E eu gosto de falar bastante para explicar bem para as pessoas, porque não tem Pergunta de resposta número 20. simples, Débora, para problemas que são complexos. Professor William, há Vamos. planos para a criação de políticas de incentivo à inovação e ao empreendedorismo, especialmente voltadas para os jovens? Sim, para os jovens e para os bairros. Você sabe que, novamente, mais um tema de muito tempo aqui, que nesse plano diretor que eu citei, que a gente participou, foi proposta dos movimentos sociais a construção de um parque industrial tecnológico. Muitos vêm aqui falando que vão fazer, novamente, tomara que se eleitos façam o mesmo, mas saibam que essa foi uma proposta dos movimentos sociais apresentadas na revisão do plano diretor. Esse parque tecnológico, ele tem espaço para diversos tipos de indústria e teria, nessa proposta original, o incentivo do poder público para a construção de praças tecnológicas, sobretudo startups, para jovens empreendedores. Mas quando a gente fala da juventude que quer empreender, a gente tem que falar da formação dessa juventude. Nós temos dialogado com o governo federal a possibilidade da extensão de um braço do Instituto Federal de Camboriú aqui para Itapema, para que a gente consiga, num primeiro momento, fornecer uma formação técnica para a nossa juventude, né? Até porque nós não temos uma universidade na cidade, mas nós temos várias aqui no entorno. Temos que garantir o acesso desses jovens a essas instituições. E se a gente conseguisse fazer isso, nós garantiríamos uma formação técnica voltada ao ramo da tecnologia para a juventude. Mas, sobretudo, o que precisa é fomento. A gente tem discutido no nosso plano de desenvolvimento econômico a importância que os bairros têm quando são os comerciantes de bairro, os empresários, micro e pequenos empresários de bairro, têm na economia local, porque eles geram um emprego no bairro, eles distribuem renda no bairro, e a gente quer muito conversar sobre isso. Na sexta-feira, agora, eu vou encontrar, inclusive, Débora, com o presidente nacional do SEBRAE, o nosso Décio Lima, justamente para discutir alternativas para investimento nas micro e pequenas empresas em Itapema. Nós temos hoje 10.800 microempreendedores individuais na cidade, cerca de 5.600 empresas registradas no Simples Nacional, que são as pequenas e médias empresas, né? Micro e pequenas e médias empresas, né? Que recebem ou podem estar aptas a receber algum tipo de fomento do poder público. Então, eu acredito que para a gente dinamizar e diversificar a economia de Itapema, é fundamental que o poder público enxergue isso e entenda como fundamental para a cidade o fomento dessas pessoas. Próxima pergunta. Olha só. Com o IDEB atual de 6,2 para anos iniciais e 5,5 para anos finais, Itapema ainda ocupa a posição de 1051 no ranking nacional, segundo dados do IBGE.
Como o senhor pretende atuar para que nossas crianças da rede pública de ensino possam ampliar essa média? Não tem segredo, como eu falei aqui, a educação é um complexo sistema. Primeiro, se você não tem vaga para todo mundo, não vai melhorar o índice. Então, tem que construir mais escolas e creches. E para isso, não é só o governo do município. Você tem que buscar fomento do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento e do PAC Seleções também, que tem enviado, inclusive enviou uma unidade básica de saúde, um posto de saúde para Itapema, porque é justamente o programa utilizado para a construção de infraestrutura. Em segundo lugar, concurso público. Nós estamos há muito tempo defasado aí no concurso, nas vagas de quadros efetivos em Itapema, justamente porque por muito tempo utilizou-se, continua se utilizando a prefeitura como curral de emprego, troca de favor para aliados, né, da Câmara, empresário, amigo e família, principalmente. Esse último governo foi campeão nisso. E você não tem quadros efetivos suficientes para suprir todas as vagas. Isso, com certeza, com essa instabilidade de pessoal, você não gera uma continuidade no processo de formação dessas crianças e jovens. E, por fim, é discutir a formação continuada dos nossos profissionais. Nós temos que garantir o piso nacional do magistério, um plano de carreira sólido para os professores e para as professoras da nossa rede pública municipal e garantir a formação continuada, o direito de você fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização e ser valorizado por isso. O resto é gestão. É você ter essas pessoas próximas da Secretaria de Educação, discutir o melhor plano para a cidade e seguir as melhores práticas indicadas pelo Plano Nacional de Educação. Não tem segredo. E aliás, importante dizer, precisamos revisar o Plano Municipal de Educação de Itapema. Acho que é uma boa oportunidade o próximo governo começar fazendo isso. Próxima pergunta, 17. vamos lá. William, quais iniciativas você propõe para apoiar os pequenos empreendedores e fortalecer o comércio local? Eu até comentei isso na pergunta É. anterior, né? Eu acredito que tem uma importância vital e por isso que eu volto a falar de planejamento urbano, Débora, porque é só com um redesenho da cidade que a gente vai conseguir criar nova centralidade. O problema de Itapema é que a gente concentrou muita coisa na meia praia, algumas no centro. E agora você tem 2 ou 3 ruas ali no Morretes que concentram algum comércio. O que nós precisamos é de um plano diretor que defina áreas de maior adensamento. Hoje a gente adensou bastante a praia, onde você tem 5% de taxa de ocupação, ou seja, tem um monte de prédio, mas só 5% está ocupado em algumas regiões, e lá no fundo dos bairros tem 95% de ocupação e nenhuma infraestrutura. Então, a gente distribuir melhor esse setor comercial e industrial da cidade, você gera emprego, renda, desloca menos as pessoas na cidade, o emprego fica mais fácil para você perto da sua casa, e para isso precisa de planejamento. Planejamento e fomento do poder público. Próxima pergunta. Vamos. 3. William, o uso de drogas no calçadão tem afastado as famílias do espaço público no fim da tarde. Quais ações concretas você propõe para reduzir o uso de drogas e diminuir a criminalidade no local? São 3 coisas. Primeiro, prevenção, depois, política de assistência social e terceiro, segurança pública. É por isso que eu te digo que não tem resposta tão simples para problemas que são complexos, né? Bom, vamos tentar ser sucinto, o que é bem difícil nesse caso. Primeiro, na ausência de Estado, prolifera-se a ilegalidade. Então, em primeiro lugar, a presença do Estado não é só polícia. Se a polícia chega é porque já deu problema. Então, a grande questão é, hoje a gente reclama, a gente percebe e reclama também, né, que não tem espaços públicos na cidade, de interação social, de lazer. A juventude está clamando, fez até uma manifestação na praça dia desses, clamando por isso, não é? Então, se nós não temos uma juventude com espaço para se desenvolver socialmente, ela é muito mais facilmente assediada por esse tipo de indivíduo que é traficante e quer vender a droga. O traficante tem que ser combatido, certo? Para isso a gente precisa de políticas de inteligência, nós temos parceria aí, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, e devemos, aliás, ter um centro integrado aí junto com a Guarda Municipal para cuidar da inteligência, punir o traficante como deve ser punido, e não estou falando só do traficante pobre, o que repassa a droga, mas do grande traficante que muitas vezes lava dinheiro aqui no nosso litoral, a gente vê aquelas apreensões fabulosas da Polícia Federal. Segundo lugar, a pessoa que está em drogadição, em situação de vulnerabilidade, que é
alvo vulnerável para esse tipo de abordagem, seja para se tornar um passador de drogas ou para ser um usuário, precisa ser atendida pelo poder público, pelo setor de saúde pública, pelo setor de assistência social. A gente não tem que resolver problema social sempre com polícia, tem que resolver com políticas de desenvolvimento social. A assistência social tem um programa complexo há muitos anos nesse país, chamado Sistema Único de Assistência Social, SUAS. O pessoal aqui da Assistência Social de Itapema carece de maior apoio do poder público, que está terceirizando toda a responsabilidade para a iniciativa privada e não está dando suporte para os nossos quadros técnicos, e a gente precisa de um plano de assistência social bem desenhado nessa cidade, tem profissionais competentes. E por fim, Débora, aquilo que eu mencionei aqui, o combate ao tráfico. O combate ao tráfico ele se faz com a integração das forças policiais e inteligência, mais do que a repressão, a inteligência, porque se você consegue cortar a rota da droga, você não precisa combater depois. Então, acho que são 3 aspectos para você combater um problema que assola não só o Brasil, mas acho que o mundo nesse século, né? Que é a drogadição e o assédio às pessoas para esse suposto caminho fácil de ganhar dinheiro, né? Próxima pergunta. Vamos lá, pergunta 2. O Hospital Municipal de Itapema, a ser inaugurado nos próximos dias, sem dúvida será um divisor de águas na saúde pública da nossa cidade. Uhum. Entretanto, manter os leitos de UTI, os centros cirúrgicos e toda a infraestrutura que envolve o hospital requer um aporte financeiro mensal significativo. Qual o plano para que o Hospital de Itapema possa garantir os serviços à população? Bom, criaram um hospital aí, né, grande, a gente precisava de um hospital em Itapema, há muitos anos a população clama por isso, mas eu acho que dimensionaram de uma maneira que vai causar pode causar alguns problemas se a gente não tiver uma parceria sólida com o Ministério da Saúde e com o governo do estado de Santa Catarina. Eu vi aqui muitos pré-candidatos na época e alguns candidatos dizendo que se forem prefeitos vão virar as costas para o Lula porque não gostam do governo federal. Bom, me desculpa, quem se dispõe a governar uma cidade, um município importante como Itapema, tem que ter mais inteligência do que isso. Isso aqui é uma república democrática, a gente precisa ter interação entre os poderes republicanos. Como prefeito, você precisa buscar soluções, cobrar do governo federal sua responsabilidade, do governo estadual sua responsabilidade como prefeito, fazer a sua também. Esse hospital, da forma como foi construído, ele não tem condições de ser um hospital bancado pelo município, inclusive que vai ter aí média e alta complexidade. Média e alta complexidade geralmente são responsabilidades do Estado e do governo federal. Então, a primeira coisa que a gente pretende fazer é sentar com o Ministério da Saúde e definir qual o grau de importância de um hospital nesta região, um hospital moderno, construído novo, do zero, e de que forma ele pode se encaixar no sistema de saúde local, regional. Por isso que a gente tem discutido, inclusive, com candidatos e candidatas dos outros municípios, Débora, do nosso campo, um plano regional de desenvolvimento integrado, justamente porque a gente consiga fazer trocas entre esses municípios e que um município consiga ajudar e completar o desenvolvimento do outro. Essa é uma região que em 40 quilômetros do BR-101 tem 7 municípios e a gente pode muito bem trabalhar de forma integrada todas as questões, seja o turismo, seja o desenvolvimento econômico, seja a logística e também o hospital. Então, o que a gente pretende é sentar com esses prefeitos da região, prefeitos e prefeitas, a gente espera que muitas mulheres sejam eleitas e dinamizem mais a política, e com o Ministério da Saúde e o Governo do Estado, para que a gente ache uma solução e defina o grau de relevância regional do Hospital de Itapema antes de tomar qualquer decisão. E quem vier aqui com resposta pronta pode estar muito equivocado na hora que assumir a prefeitura. Pergunta linda, de número 13. Vamos lá. A falta de vagas nas creches públicas e o horário de funcionamento dos centros municipais de educação infantis são alvo de críticas constantes por parte da Uhum. população. Caso eleito, qual o seu plano para ampliar as vagas nas creches e o horário de funcionamento? Você viu que até deu uma olhadinha pro relógio, né? Porque essa questão me parece que junto com moradia, nem sei se vou conseguir falar de moradia aqui, que para mim é o tema mais importante desta eleição, são os temas que a gente mais escuta as pessoas comentarem. E transporte público também, que tem a ver com acesso à cidade. Vaga na creche. Como nós não temos em Itapema, uma cidade que vai ter 2 bilhões de arrecadação no próximo governo, em 4 anos, não foi capaz de desenvolver um sistema de educação em tempo integral, sobretudo para 0 a 6 anos, que é a minha área, sou professor de creche, eu vou fazer uma relação que talvez muitos não entendam. A renda das famílias está caindo. Como assim, professor? Eu explico. Eu tenho conversado com pessoas que estão deixando de trabalhar
Por quê? Tem que escolher quem da casa vai trabalhar, porque a renda não chega para você pagar o aluguel, para você pagar alguém para ficar com teu filho no contraturno da escola, ou para você pagar uma escola particular. Então, a pessoa envia o filho para a escola, para a creche, meio período, depois tem que buscar e cuidar da criança. Então, não pode trabalhar no turno do comércio, não pode trabalhar no turno comercial, porque não tem onde deixar a criança. Então, a renda das famílias está caindo por causa disso. E as crianças estão perdendo o seu direito de frequentar a escola em tempo integral e ter uma educação de qualidade. É fundamental que o próximo governo, eu falei aqui anteriormente, adeque as condições da educação de Itapema ao novo Plano Nacional de Educação, dobre o número de vagas, construindo mais escolas e creches por meio de acordos com o governo federal e garanta a vaga em tempo integral, sobretudo na creche, mas também na escola. O contraturno é fundamental para as crianças se desenvolverem e para as famílias terem o seu direito assegurado de poder trabalhar e se desenvolver economicamente numa cidade que, você sabe bem, custa caríssimo. Vou dar um dado. A média salarial de Itapema, segundo o IBGE, não chega a R$ 3.200, tá? Por família. Isso é absurdo. Esse é o preço de um aluguel em Itapema. 28% das pessoas em Itapema vivem com menos de R$ 700 por mês, Débora. Um terço da população de Itapema. Ontem até brinquei que um camarada vai falar, mas tu faz um discurso para pouca gente. Falei, pô, 30% de pessoas em situação de extrema pobreza é pouca gente? Um terço das pessoas que vivem numa das cidades mais ricas do estado de Santa Catarina e que dependem do poder público para ter vaga na creche, para ter acesso ao emprego, para ter acesso a uma formação técnica, não é pouca gente. Nós estamos falhando enquanto município e nós temos o compromisso com o governo federal de garantir o direito dessas pessoas e trazer as políticas públicas e sociais para cá. Mais uma pergunta. Número 6. Vamos lá. Itapema é uma cidade bem, número 9, eu acho, né? Dentro do plano de governo, como pretende melhorar Pode ser. a sensação de segurança dos moradores nos bairros com maior índice de violência? A gente comentou aqui um pouquinho, né, sobre como você tratar a segurança pública, mas eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que eu falei antes, né, o Estado tem que estar presente, Débora, e não é só com a polícia, né? Um desenvolvimento urbano tem que prever espaços de interação social, espaços que sejam seguros para as pessoas andar, iluminação pública, calçadas adequadas, espaços que sejam integrativos e que haja convívio social. Os índices mostram, onde há mais interação social, há menores índices de violência. Então, a gente precisa muito de uma política que planeje a cidade de forma acolhedora para as pessoas, mas também no tocante à segurança pública, uma segurança pública que seja humanizada e que trabalhe com inteligência, e não com truculência, como a gente infelizmente viu muitos guardas serem orientados aí por esse governo a fazer, sobretudo no tratamento das pessoas mais pobres. A gente sabe que essa cidade tem muita gente que trabalha com Seu reciclagem. tempo acabou, professor Muito William. bem. Muito obrigada pela sua participação. Agora, o senhor tem o tempo de 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Muito bem, você que me ouviu aqui falar das diversos compromissos e agendas que nós temos com você, recebemos essa missão aqui do nosso presidente Lula e do nosso governo federal. Estamos aqui nos dispondo a discutir com Itapema um projeto que não é novo, Débora, você que nos ouve, um projeto que a gente vem discutindo há 12 anos. Desde que eu me lancei candidato a prefeito pela primeira vez, desde que aquela luta em defesa da Praia Grossa, que depois tornou a luta por um planejamento urbano responsável para a cidade, ela emergiu por demanda do povo de Itapema, a gente tem construído este debate. E eu quero te convidar a fazer esse debate. Não tenha medo da gente, tá? Não seja levado por pessoas que muitas das vezes querem inibir o debate, fugir do debate e desconsiderar a posição divergente que nós temos com relação à maneira como essa cidade vem sendo construída. Nós queremos construir um projeto que seja agregador, que seja coletivo. Há muita gente boa construindo conosco. Eu quero te convidar a fazer parte desse projeto. Visita as nossas redes sociais. Conheça o nosso plano 13, as 13 linhas diretrizes que nós queremos apresentar aqui para Itapema. E acredite nesta parceria. Como nós demandamos de muita infraestrutura em Itapema, nós precisamos de uma parceria sólida com o governo que seja fomentador, com bancos públicos que consigam investir em Itapema. E esse convênio com o governo federal é fundamental por meio do PAC Seleções, para que a gente consiga trazer infraestrutura
social adequada para a cidade. Saneamento básico, gente. Nós estamos sofrendo nos bairros com a falta de esgoto. A praia fica poluída por causa disso. Nós não temos vaga na creche suficiente para atender toda a demanda do povo de Itapema. A gente carece de moradia popular. Hoje, quem constrói o metro quadrado, o segundo metro quadrado mais caro do país, não tem onde morar, porque não consegue pagar o preço dessa cidade. Então, por meio dessa parceria, trazendo Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 de renda, para você que ganha até R$ 2.850, para você que ganha de 2.000 a 4, 6.000 reais, uma faixa 2, faixa 3, financiado pela Caixa Econômica Federal, a gente vai conseguir ajudar você a sair do aluguel e a ter a sua casa própria, que é o sonho de todo mundo. Inclusive, eu mesmo não consegui ainda ter casa própria. O jovem dessa cidade está com essa dificuldade. Então, a gente precisa de um investimento sólido em infraestrutura nessa cidade, uma parceria sólida com o governo federal e o governo do estado. Conte conosco para fazer esse trabalho. Estamos aqui nos dispondo e você nos conhece. Nosso número é 13 e eu sou o professor William. Agradeço pelo espaço aqui e pela sua paciência em ter nos ouvido nessa manhã. Tenhamos todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado, professor William, pela sua participação. Muito obrigado também você que nos acompanhou durante toda essa semana aqui nas nossas redes sociais do Lance Itapema. Todo esse momento que nós planejamos foi feito para você, cidadão da nossa cidade, para que você faça a sua escolha. Estude as propostas, reveja todas as entrevistas e tenha a certeza de que o nosso trabalho aqui, como empresa de comunicação, é oferecer para vocês, né, essa oportunidade de conhecer melhor os candidatos à prefeitura da nossa cidade. O nosso agradecimento e gratidão por você que nos acompanhou durante esses 3 dias. E acompanhe também, se você não consegue aqui durante o programa ao vivo, essas sabatinas estão lá no nosso grupo, no nosso canal no YouTube, Grupo Lance Notícias. Então, é só você acessar o nosso canal no YouTube, que todas as sabatinas estarão lá em alta qualidade para você acessar e poder compartilhar com quem você conhece. Muito obrigada pela sua participação e continue acessando o nosso site www.lanceitapema.com.br ou então lanceportobelo.com.br. Até a próxima!